A diaconisa Lúcia falou uma coisa muito legal aqui. Ela falou sobre os sinais do retorno de Jesus. Jesus está voltando. E aí eu queria puxar hoje do nosso entendimento quanto que nós cremos no retorno de Jesus. E qual a nossa expectativa para esse dia. Então eu gostaria de perguntar para vocês, só uma pesquisa, quanto tempo você acha que Jesus ainda falta para Jesus voltar? Quanto tempo você acha, Aninha? Não tem como mensurar o tempo, pode ser a qualquer hora. Né? Pode ser a qualquer hora. A qualquer momento, estalar de dedo, piscar de olhos. Mas de acordo com os sinais que nós estamos vendo, vai ter o grande avivamento do povo do Senhor. vai ter um avivamento. Vai ter um avivamento. Realizando aqui sobre avivamento. O que mais? Você, irmã? O que você pensa sobre o retorno de Jesus? Está demorando muito? Vai voltar muito rápido? Vai chegar amanhã? Agora? Bom, eu acho que ele vai vir em qualquer momento. Eu acho que não tem como prever. Acho que a palavra não deixa claro pra gente se vai ser daqui a um ano, 10, 20. Exato. Só deixa Uma os sinais. Rita. Só os sinais. Eu acho assim que a gente não tem como prever porque para Deus um dia é como 1 ano não é como um dia. Então realmente a gente está vendo os sinais chegando, está tudo aí pronto, isso aqui está chegando, mas a gente não sabe realmente dizer quando vai ser. Sinais estão aí. Ritinha? Ó, eu estou aqui ligado aqui no meu coração. Eu acho que as pessoas estão esperando tempo das pessoas se preparar, aqueles que não aceitou Jesus ainda, né? Está dando tempo, mas a pessoa não quer, aí vai vir um arrebatamento de repente, e aqui é o chão, né? Aí vai abrir assim, aí aqueles que não querem, aí vai fundar. Daí está aqui na beira, entendeu? Mas a gente não sabe da manhã. Isso pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer a qualquer momento. Estou esperando as pessoas se preparar, está falando da palavra, está falando. Depois vai vir um remoto, que as pessoas vão ficar falando, Jesus, Jesus, que agora? Eu passo, aí vai falar, ó, já deu tempo de aceitar Jesus. Então, não aceitou, aí vai vir um arrebatamento, de repente, isso aqui vai por terra. Entendi. Entendeu? E a irmã? Bem, eu sempre falo, né, sobre isso lá na minha casa, com meu esposo, com meu filho, com os meus netos, que nós precisamos estar na posição, né? Porque nós não sabemos a hora, mas nós temos no nosso coração, porque nós conhecemos a palavra, que não vai tardar, né? Mas muitas coisas precisam se cumprir, né? E só depois que tudo se cumprir, eu creio que Jesus voltará, certo? Sendo que eu, no meu entendimento, a começar por mim, nós somos muito falhos e precisamos buscar mais. Porque Deus, Ele sabe o que passa no nosso coração. Ele sabe que nós somos salvos em Cristo Jesus. Ele sabe que nós estamos muito aquém ainda de sermos perfeitos, não perfeitos, porque perfeito só Ele, mas de alcançarmos uma mudança no nosso eu, no nosso entendimento, nós precisamos mortificar mais a nossa carne. Perfeito. Né? Eu acho que isso é o fator principal, né? Principal, e nós estamos muito aquém ainda, muito longe, e precisamos nos colocarmos na posição, porque está difícil demais, as coisas estão caminhando para uma situação que nós precisamos nos alertarmos e buscar cada vez mais falar dele para as pessoas, porque está muito difícil. E a gente vê assim, a gente olha assim, eu pelo menos eu olho, eu paro, fico olhando para o céu e vejo a diferença, eu sinto aquela, sabe, que eu falo, eu fico muito preocupada, muito preocupada. Coisas estão diferentes. O ar está tudo diferente, tudo, a gente vê. Eu acho que não. Por que nós ainda não estamos entendendo isso? Por quê? A gente precisa entender. Então a gente precisa buscar mais para poder entender. Boa. Então todo mundo aqui sabe, estão observando os sinais. Nós estamos vendo o que Deus está fazendo. As profecias se cumprindo. E nós estamos na expectativa de Jesus voltar a qualquer momento.
Mas agora vamos puxar para a nossa realidade, para a nossa vida, o quanto nós realmente desejamos a vinda, o retorno de Jesus. Será que nós desejamos mesmo que Ele volte hoje? Se Jesus voltar hoje, como é que está a nossa vida? Ah, não tá bom não. Então, para você não seria bom que Jesus voltasse hoje? Não, tem que me consertar direito? Vocês estão entendendo? Não pode ser nada pela metade, não, tem que estar certo. Nós sabemos que Jesus está voltando, nós temos essa expectativa, mas nós não desejamos o retorno dele. Aí vai ficar certo, tem que ficar certo. É isso aí. Não Tem tanta desejamos. gente sempre pra gente falar, pregar. É o que a irmã está falando da questão da gente ter a oportunidade de fazer uma análise de nós mesmos e de repente ver o quanto a gente tem que mudar. E pregar, né, o evangelho. Tem muitas pessoas que não ouviram. Então, assim, eu não posso ter a minha vida como parâmetro, tipo, Jesus Cristo volte agora, porque eu sei que eu levo uma vida reta, eu sei que eu aparto da aparência do mal, enfim. Tá. Não, eu também não posso ser egoísta, eu tenho que olhar para o Sim. outro também, porque faltam pessoas aí. Mas essa pergunta ela é uma pergunta provocativa. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós devemos aguardar com expectativa. E que nós desejamos o retorno de Jesus. Por causa do Espírito Santo que habita em nós. O Espírito que nós temos, que vem de Deus, ele é o Espírito do próprio Deus. E Apocalipse vai dizer, na visão de João, que aquele que tem o Espírito e a noiva, eles dizem, vem. Então, desde que quando João observou aquela visão no céu acerca do retorno de Jesus, dos últimos acontecimentos, o Espírito já estava desejando o retorno de Jesus. Nós temos o Espírito de Deus. O mesmo Espírito que João viu, o Espírito, ele viu o Espírito e viu a noiva. E os dois estavam clamando, vem. Maranata. Eles estavam desejando o retorno de Jesus. Imagine isso. São duas coisas que nos envolvem. Nós somos a noiva de Cristo e nós temos o Espírito de Deus. Então, se os dois estão clamando Maranata, a hora vem, desejando, com muita expectativa, com o coração ardendo, pelo retorno de Jesus, porque vocês sabem o que acontece quando Jesus volta? Quantos sabem o que vai acontecer quando Jesus voltar? São duas coisas simultâneas acontecendo. Nós seremos arrebatados, encontraremos com o Senhor nos ares, nós viveremos para sempre com o Senhor. Aquele que desenvolveu a sua salvação aqui vai ter a oportunidade de reinar com Cristo, mas também nesse mesmo dia vai ser um dia de muita destruição. Jesus e os seus anjos vão varrer a terra. Vai ser um dia de destruição para quem não for arrebatado com o Senhor. Entende? Então são duas coisas que vão acontecer num dia só. Nós que estamos com o Senhor, com o Espírito, desejando Maranata, a hora vem, estaremos com o Senhor nesse dia, nos encontraremos com Ele nos ares. Mas aqueles que não desejaram, não se prepararam para esse momento, eles vão padecer na destruição, no juízo que descerá sobre a terra. Então são duas coisas acontecendo, a igreja subindo, a noiva subindo para encontrar com o Senhor, e ao mesmo tempo descendo juízo para quem ficou. Então se Jesus volta hoje, nós já sabemos, nós somos cristãos, sabemos que Jesus vai voltar, sabemos dos sinais que estão acontecendo. Mas se Jesus volta hoje, o que vai acontecer com a nossa alma? Será que a gente deseja mesmo o retorno de Jesus? Será que existe essa convergência da noiva com o Espírito, clamando, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus? Será que nós desejamos isso que a Bíblia diz? Porque o nosso estilo de vida vai definir, não em palavras, mas na essência verdadeira, se nós estamos com esse desejo, com essa expectativa bíblica ou não. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém. É bíblico, que a Bíblia está dizendo. O Espírito diz, vem. Vamos ler? Está lá em Apocalipse 22. Lê que vai ficar muito mais claro, mais bonito. Apocalipse 22. Apocalipse capítulo 22.
Aqui, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. O que ele está revelando aqui pra gente? Que existe uma expectativa. Eles estão clamando, eles estão dizendo, vem. Eles querem que venha. Né? E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Pode sentar. Vocês estão entendendo? Então, existe uma necessidade nossa, que temos o Espírito de Deus, de nos alinharmos com o retorno de Jesus. Nós precisamos definitivamente, se nós não estamos alinhados, a partir de hoje, decidir alinhar o nosso coração com o retorno de Jesus. E nos comprometer com isso. Como é que a gente pode se comprometer? A gente vai falar sobre isso aqui. Não é uma coisa que você pode deixar para amanhã. Não é. Nós somos poucos aqui, mas são esses poucos que Deus quer falar. Nós não podemos deixar para amanhã. Amanhã é outro dia. Talvez a gente nem passe de hoje para amanhã. Hoje nós precisamos decidir a nossa vida. Eu estou falando para cristão, mas nós somos cristãos que não desejamos o retorno de Jesus. E se eu vou um pouquinho mais além, talvez a gente nem deveria ser chamado de cristão. Vocês estão conseguindo compreender? Porque se nós não temos essa expectativa, a nossa estadia aqui, ela é vã. Toda a nossa rotina de vir aos cultos, de vir nas consagrações, de trazer uma mensagem bonita, de cantar uns louvores bonitos ao Senhor, de estar aqui no dia do congresso, tudo isso é bom. Se o nosso coração não está alinhado com o retorno de Jesus. Eu digo por mim, tá? Estou dizendo de vocês, não, estou falando por mim. É algo que o Senhor colocou, está falando comigo e compartilhando com vocês. Então, se nós estamos aqui, é porque Deus marcou essa data para alinhar o nosso coração. Nós precisamos nos alinhar com o retorno de Jesus. E é uma coisa que nós decidimos fazer, não é uma coisa que vai acontecer um vento que vai descer o Espírito Santo. Nós já temos o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo. Então não é uma coisa sobrenatural, é uma decisão. É uma coisa que a gente decide. E eu estava lendo em Salmos 42, o salmista ele estava abatido. E ele dá uma ordem para a alma dele. Ele diz, por que está abatida a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Então ele está impondo uma palavra. Ele está decidindo ali que ele não vai ficar mais abatido, porque a esperança dele está em Deus. Consegue perceber que os momentos que nós vivemos, eles são, a partir de uma decisão a gente pode mudar tudo? Eu escolho ficar triste, eu escolho ficar feliz, eu escolho passar por uma depressão e ficar nela, eu escolho dar a volta por cima. A nossa vida é uma escolha. Nós escolhemos. E o salmista está provando isso para a gente no Salmo. Por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, porque nele eu esperarei. Entende? Por que nós não desejamos o retorno de Jesus? Por que a minha vida está bagunçada? Por que eu não tenho isso queimando no meu coração? Por que eu estou acomodado vindo nos cultos e nada acontece? Porque às vezes, meus irmãos, a gente tem a tendência de vir aos cultos e fazer, sabe aquela análise que a gente normalmente faz? Nossa, o culto hoje não foi bom? O culto hoje, acho que o pregador estava esquisito hoje. Acho que o grupo de louvor hoje desafinou total. Mas quem presta culto para quem? Quem é que presta culto para quem? Será que nós estamos aqui para receber alguma coisa ou nós estamos aqui para prestar um culto a Deus? Não, para prestar. Ou a gente quer receber os melhores louvores?
Ou a gente quer receber a melhor palavra? Ou a gente quer olhar para o pastor e não ver nenhuma imperfeição nele? Entende? Ou será que eu venho só porque eu vou me apresentar num grupo? Não é esse o nosso objetivo. Se o nosso coração está nisso, nós não estamos alinhados com o retorno de Jesus. Nós estamos aqui para prestar um culto a Deus. E eu decido se eu vou prestar o culto a Deus ou não. Tudo é uma decisão. Tudo é uma escolha. Eu vou escolher servir ao Senhor. Nós somos uma família de servos do Senhor, sacerdotes do Senhor. Nós estamos aqui para servir. Jesus, em determinado momento, ele fala lá em Mateus, no capítulo 9, no versículo 35, que nós devemos... Ele estava ali curando, pregando o evangelho nas aldeias, nos povos ali que não tinham sido alcançados ainda. E em determinado momento ele viu que tinha muita gente para uma demanda, mas tinha poucos trabalhadores. E o que ele fala? Rogai ao Senhor da seara, para que ele envie trabalhadores para essa seara. Porque muitas são as necessidades e poucos são os trabalhadores. Mas muitas vezes, a gente que tem o nosso costume de vir ao culto, a gente acha que pedir o trabalhador para Deus é para Deus enviar um músico, é para Deus enviar, sei lá, um profeta, é para Deus enviar alguém que vai servir a ceia. Meus irmãos, isso a gente já tem abastança. Mas nós não temos pessoas com o coração disponível para pregar o evangelho para quem ainda não ouviu. Nós não temos pessoas alinhadas com o retorno de Jesus. Nós não temos. Se a gente tem, a gente pode contar no dedo. A grande massa, lembra da multidão que seguia Jesus por causa dos milagres, do pão, de tudo que Jesus podia proporcionar para elas, as curas? São muito poucos os que seguem Jesus porque querem dar a sua própria vida por causa de Jesus. São muito poucos. Jesus está querendo alinhar o nosso coração aqui hoje. Existe um chamado de Deus para a nossa vida que nós não podemos deixar para trás. Entende? E aí o que acontece? A diaconisa Lúcia, ela falou, olha, eu acho que tudo já está acontecendo e só falta Jesus voltar. Mas existe uma promessa, Mateus, no capítulo 24, versículo 14, que Jesus disse que ele só vai voltar quando o evangelho do reino for pregado em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Se Jesus não voltou ainda, e a gente sabe por estatística, por um monte de assuntos que a gente já trouxe aqui, que o evangelho não foi pregado ainda. Sabe por que ele não foi pregado ainda? Porque nós nos fechamos nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, e estamos pregando uns para os outros. Reuniões solenes. Nós estamos pregando nas nossas reuniões solenes, como a Bíblia bem diz. Lembra que Deus fala, olha, às vezes eu tenho nojo das festas que vocês fazem. Porque vocês não têm compaixão do pobre. Vocês não têm compaixão das pessoas que passam necessidade. Vocês querem matar uns aos outros. O próprio Deus falando, na época eles celebravam as festas da Lua Nova, eles guardavam sábado, e o sábado era uma festa para eles, e Deus fala, eu tenho nojo disso que vocês fazem. Por quê? Porque desde lá daquela época, nós temos a tendência de nos reunir para cultuar, só Deus sabe quem, que na verdade nem Deus está sendo cultuado, muitas vezes. Mas a gente quer se reunir para falar uns para os outros das mesmas coisas que a gente já sabe. Quando, na verdade, lá fora tem uma necessidade muito grande de gente que nunca ouviu falar. Quando nós entendemos isso, nós vamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Porque disso depende o retorno de Jesus. Para Jesus voltar, nós precisamos sair da nossa bolha. Não estou dizendo que não é importante, é muito importante a gente ter comunhão, mas é muito necessário a gente despertar da nossa comunhão e começar a buscar quem nunca ouviu falar. Porque a gente gasta muito tempo
falando para quem já rejeitou Jesus há muito tempo. Quanto tempo você fala lá para sua família? Quanto tempo você fala lá no seu trabalho? Todo mundo lá já sabe que você é cristão. Todo mundo lá já sabe que Jesus vai voltar. Todo mundo já ouviu os sinais porque as mídias estão dizendo. Todo mundo ali que está à sua volta, ao seu redor o tempo todo já sabe que Jesus é o Senhor, mas eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando. Como nos dias de Estou falando Noé. alguma mentira? Como nos dias de Noé. Eles estão rejeitando. E nós estamos insistindo. E Jesus diz para os discípulos irem de 2 em 2, curarem os enfermos, purificarem os leprosos, expulsarem os demônios, levar o evangelho. E se aquela cidade não receber as palavras de Jesus e não quiserem receber, bate, sacode o pó dos seus pés e vai para o próximo, porque o próximo ainda não ouviu falar. Vocês estão entendendo? Então, se nós queremos que Jesus volte, nós precisamos nos mover, fazer alguma coisa. Porque ficar parado nas nossas reuniões todo domingo, toda quinta-feira, toda segunda-feira, a mesma coisa sempre, aquela rotina, e não é isso que vai trazer Jesus. Verdade. Não é isso que vai trazer Jesus. Jesus tem pressa de voltar. E Ele quer que a gente coopere. Vamos ler aqui no capítulo... Em Atos, no capítulo 10. Vou tentar ser bem rápido. Só para a gente resumir, no capítulo 10 de Atos, está acontecendo um evento do centurião Cornélio. Cornélio está lá na sua casa, Cornélio recebe a visitação de um anjo, e o anjo aparece para ele. E olha que legal, o anjo fala para ele mandar buscar Pedro, e Pedro está em Jope, está em outro lugar. E Pedro, nesse exato momento que o anjo está aparecendo para Cornélio, no mesmo momento, quase que de forma simultânea, ele está tendo uma visão. Ele está tendo uma visão de um lençol descendo com vários animais impuros ali, e Deus falando para ele comer. E a gente sabe que o judeu não pode comer animal impuro, porque Deus determinou que não fosse dessa forma. E aí Pedro fala, não, Senhor, como que eu vou colocar alguma coisa impura na minha boca, sendo que nunca fiz isso? E por 3 vezes Deus falou a mesma coisa para ele, para confirmar mesmo. E aí, beleza, sumiu a visão, Pedro entendeu que na verdade aquilo ali era algo para além do povo de Israel. Porque o povo judeu, ele considerava o povo gentil como se fosse o escárnio da sociedade. Eram os rejeitados por Deus. Então existia um senso ali deles de superioridade. Eles achavam que por eles serem escolhidos pelo Deus de Israel, eles eram superiores aos outros povos da terra. Então, por causa desse senso de superioridade, o evangelho, no entendimento deles, não ia ser pregado para os gentios. E quando a gente fala de gentios, a gente fala de povos. Entende? Beleza, ele recebeu essa visão, o anjo aparece para Cornélio, que era gentil, ele não era judeu, e olha que legal, o anjo disse para Cornélio que Deus recebia as orações dele, e que ele era um homem piedoso, mas ele não era judeu. Mas Deus recebia a oração dele, e ele era piedoso. Quando o anjo aparece para Cornélio, o anjo fala para Cornélio, vai buscar Pedro, manda chamar Pedro, porque Pedro vai dizer para você o que você deve fazer. Aí beleza, ele manda buscar Pedro, Pedro já tem a revelação pelo Espírito Santo, recebe ali os mensageiros, e Pedro vai com uma equipe para a casa de Cornélio. Quando ele chega na casa de Cornélio, o que acontece? Ele prega o Evangelho. Quando ele prega o Evangelho para Cornélio, o Espírito Santo desce sobre Cornélio, desce sobre a família de Cornélio, eles recebem o Espírito Santo, há ali um mover, um avivamento acontecendo na casa de Cornélio. Cornélio resolve se batizar, todo mundo se converte e o Evangelho é pregado também aos gentios. Mas qual a pergunta que eu tenho que fazer para você? Por que o anjo que apareceu para Cornélio não pregou para Cornélio? Essa missão não foi deixada para os anjos, foi para a gente. Entende? Os anjos até queriam, né? Os anjos queriam. Deus disse que não. Eu acho que o anjo estava ali do lado de Cornélio, doido para falar uma coisa. Mas ele falou, não,
Vai buscar Pedro, que Pedro vai dizer para você o que você tem que fazer. Porque a missão foi dada para Pedro. A missão foi dada para mim e para você. A missão foi dada para nós. O anjo já tem Jesus lá com ele, não tem? Jesus vai voltar para o anjo? Não, Jesus vai voltar para quem? para nós. Então, para acelerar o retorno de Jesus, quem que tem que pregar? Nós. Então, gente, o anjo já tem Jesus lá. A gente que precisa queimar por isso. E tanta coisa é feita por nós, né? A gente faz tão pouco, né? É isso. O que nós fazemos por ele? O que nós fazemos por ele? O quanto nós investimos a nossa vida nisso, na pregação do Evangelho. Está fazendo muito para Deus. E não. Gente, hoje é uma manhã de alinhamento. O Spurgeon, ele disse que o Evangelho ele é como um leão enjaulado. Ele está preso. Está preso. Nós não precisamos defender. Nós não precisamos defender o Evangelho. Nós precisamos deixar que ele saia da jaula. Charles Spurgeon disse isso. Paulo na prisão também fala sobre isso, né? Que ele estava preso, mas não o Evangelho, não a palavra. Isso. Ia chegar em Paulo. Paulo fala uma coisa interessante aqui em Atos, no capítulo 28, no versículo 28, ele fala, ele tá ali, ele foi levado cativo por causa dos judeus que não receberam o Evangelho. E aí olha o que Paulo faz uma declaração muito legal aqui no versículo 28. Cadê? Versículo 28 do capítulo 28. Ele diz assim, não, no versículo 27. Não, no versículo 26, vai dizer assim, dizendo: vai este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, e nem com o coração entendam, e se converta e eu os cure. Isso daqui era um apontamento de uma profecia de Isaías, que falava sobre o povo de Israel. Que o povo de Israel ia endurecer o coração. E não ia receber o Senhor. E aí Paulo continua dizendo: seja-vos, pois, notório isto, que esta salvação de Deus é enviada aos povos, e eles a ouvirão. O que Paulo está dizendo? Vocês não querem ouvir o Evangelho? O problema é de vocês. Esta salvação que vocês estão rejeitando, ela foi destinada aos povos, e eles ouvirão. Entendeu? Qual o ponto aqui? Gente, nós já pregamos o Evangelho para quem é do nosso convívio. Nós precisamos buscar aqueles que não são do nosso convívio. Nós precisamos buscar aqueles que não ouviram, para eles terem a oportunidade da salvação. Porque quem está do nosso lado já tem a oportunidade de estar rejeitando. Ou a gente entende e alinha o nosso coração com o retorno da volta, com a expectativa do retorno de Jesus, porque se nós não fizermos isso, Jesus não retorna, gente. E os sinais estão ali, vão acontecer. Pode falar. Estatisticamente são 42,7% de pessoas que ainda não ouviram da palavra de Jesus. É quase a metade da população. Mas se a gente tem a metade da população que já tem Jesus, vamos buscar outra metade. Você só precisa pregar para mais um que nunca ouviu. Se todo mundo fizer isso, é o que acontece. Cada um pegar um. Só um. São 53,5 mais ou menos. Então a maioria é cristã. Entende? Você entendeu? Se cada um pegar um, não precisa nem pegar um, é um meio, tipo 2 partindo para dentro de um, você já tem um evangelho pregado a toda a criatura. Sabe? É só todo mundo tendo entender a missão. Para o retorno de Jesus, sabe qual é o segredo? Não que todos se convertam, Acho que todos mas que todos ouçam. Porque a justiça de Deus está nisso. Que todos tenham a oportunidade de ouvir. Mas nós estamos querendo converter as pessoas a todo custo. E a Bíblia não fala sobre isso. O Espírito Santo convence a pessoa. E aí a gente fica preso, gasta a nossa vida, nossos anos nisso, e a gente não vai para fora buscar quem realmente está perdido, que nunca teve a oportunidade. E os povos estão preparados para ouvir Jesus. É só a gente anunciar. Amém? Amém. Como é que nasce, rapidinho, como é que nasce um avivamento? O avivamento ele começa no coração de alguém.
Quando o Espírito Santo te toma em avivamento e ele te traz a revelação do retorno e da expectativa de Jesus, você começa a ficar incomodado. Você começa a ver que a sua vida está tudo errada, você começa a ver que não é por aí, eu sou cristão há não sei quantos anos, mas meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Porque eu preciso pregar o evangelho, eu não fiz nada até agora. Você começa a perceber, você começa a buscar em Deus uma estratégia, seu coração começa a queimar e você nunca mais é o mesmo. O avivamento é isso. E aí isso começou em você. Você vai influenciar outra pessoa, porque você vai estar tão cheio disso que você vai querer falar disso o tempo todo. Entende? Avivamento começa dessa forma, gente. Começa de forma individual e vai se espalhando. São corações inconformados. Paulo estava dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? O Evangelho está aqui. Nós precisamos alinhar o nosso coração com o retorno de Jesus. E isso só vai acontecer se a gente se mexer. Fazer igual Davi lá. Por que está batido a minha alma? Por que eu vivi minha vida toda no Evangelho e ainda permaneço aqui do mesmo jeito e não mudo nada, e se Jesus voltar hoje, nem eu vou? Adianta, gente, gastar a vida toda no Evangelho para quando o dia que Jesus voltar, que é a nossa maior expectativa, a gente não está com Ele? Adianta? Então hoje é um dia de alinhamento de propósito. Deus nos abençoe. Guarde o nosso coração. Amém. Porque toda a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos